Retomaremos, então, a nossa aula já no livro novo do segundo bimestre, tá? E nós falaremos de filosofia contemporânea, tá? Com reflexões, com discussões que marcam aí o século XIX, XX e XXI, tá bom? Então, teoricamente, o que nós vamos ter ali? No século XIX, ele vai ser considerado o período de transição entre o que nós chamamos de filosofia moderna, herdeira de uma mentalidade iluminista, né, onde o que realmente era levado em consideração era o desenvolvimento e as possibilidades da nossa racionalidade, também sendo denominada como consciência, e a filosofia contemporânea que nós vamos mergulhar agora. A filosofia contemporânea, nada mais, nada menos, ela vai apontar os limites da razão. Entre outras palavras, né, essa mudança de perspectiva, ela vai ter um importante conceito, não só em questionar a racionalidade do ser humano, quando ele achava que ele era capaz de produzir tudo, mas, ao mesmo tempo, vai influenciar um conceito de ideologia proposto pelo marxismo. Tá? E também a crítica de Friedrich Nietzsche com relação à razão e à verdade. Então, não existe uma razão absoluta e também não existe uma verdade absoluta. Não há conceito universal. Nem todo mundo pensa igual e nem todo mundo acredita que tudo é igual. Até porque cada um de nós temos uma linha de pensamento, uma proposta, objetivos, e temos objetivos diferenciados. Ao propor todos esses questionamentos, nós vamos adentrar nessa ideia de crise da razão. Na verdade, não é uma crise, né? Nós vamos conhecer alguns significados inovadores que vão ser atribuídos pela filosofia, a psicologia, e entre outros conceitos que são utilizados até hoje. Inicialmente, nós teremos ali a ideia do positivismo, que vai ser inaugurado por Augusto Comte. Tá? Então, Augusto Comte, ao inaugurar o positivismo, ele tinha como objetivo primordial identificar as leis gerais dos fatos, ou melhor, dos acontecimentos e os seus funcionamentos. A partir dessa análise, ele começa a acreditar que a história revelava o progresso da razão humana. E ele vai propor isso nessa questão de 3 estados. Como assim o progresso da razão humana? Quando eu olho para trás, por tudo aquilo que a humanidade passou, eu vejo a sua evolução. Eu vejo o seu progresso, o seu desenvolvimento. Nós podemos até fazer uma comparação com a nossa própria história de vida. Quando você era mais novo e como você é hoje, né? A própria evolução, o progresso que você teve. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a dominar alguns sentimentos, outros ainda não. Você consegue raciocinar quando você tem vontade e quando não, nós abstraímos isso, mas você percebe nitidamente essa evolução dentro de você. E ao propor essas 3 leis de estados, né, ele vai dizer que o ser humano vai estar atrelado ao quê? Num primeiro momento, ao estado teológico, ao estado metafísico e ao estado positivo. O que ele entende como estado teológico? Né? São os conhecimentos absolutos que nós temos, que recorremos a agentes sobrenaturais, entre outras palavras, divindades, para explicar os fenômenos, suas causas e finalidades. Tá? Então, ele vai associar esse período à infância do indivíduo, quando nós acreditamos em histórias muitas vezes fantasiosas que nos são passadas. Então, um estado teológico, divindades. Então, a gente pode fazer uma associação com a mitologia, né? Dos deuses, semideuses, etc. E na vida humana, teoricamente, quando nós estamos na infância,
quando as mães falam assim, olha, me dá a mão, né? Senão o homem do saco vai te pegar na rua, ou entre outras lendas urbanas que nós temos. Nós acreditamos tudo aquilo que as pessoas nos falam. O outro estado, o estado metafísico, que nós vamos recorrer à evolução do nosso conhecimento, são as forças abstratas, entre outras palavras, ideias, essências, para explicar os fenômenos, suas causas e finalidades. Então, esse estado metafísico, a juventude, o momento que você está passando por agora. Teoricamente, nós buscamos explicações de uma série de coisas. Foi por sentimento. Foi por isso. Foi por aquilo. Então, a gente vai tentar encontrar respostas abstratas em várias concepções, sem realmente ali focar em uma, seja na razão, seja no sentimento e etc. Então, a gente acha que tudo é possível para acontecer conosco, nesta idade. E o último estado, que é o estado positivo, que ele fala, que vai estar associado à maturidade. Então, ao buscarmos os conhecimentos, nós estamos pautados na razão. Eu me desenvolvi, eu aprendi com a vida e hoje eu sei, pela minha própria racionalidade, que eu consigo, de uma certa forma, saber, claro, isso, se você quiser e se propor a fazer isso, como surgiu aquilo e, teoricamente, como isso pode terminar. Até porque, a partir do momento que eu analiso racionalmente as coisas, eu sei quais os possíveis caminhos que aquela minha atitude, aquela minha ação pode levar, tá? Então, a gente vai recorrer a esse raciocínio e à observação para identificar cientificamente as leis de funcionamento dos fenômenos. Entre outras palavras, eu vou usar a minha experiência, a minha razão e às vezes até a ciência para perceber como funcionam esses fenômenos que acontecem na minha vida. Então eu vou saber por que acontece, como acontece, de onde surgiu, quais são as suas causas e quais são as suas consequências. Então, na maturidade, teoricamente, segundo essa ideia, eu tenho, por um conjunto de conhecimentos e até o desenvolvimento da minha razão, a possibilidade de compreender isso como um todo. Mas é claro que nessa transformação, né, desses estados, nós vamos ter uma transição gradual entre um estado e outro, o que vai resultar nessa nossa convivência com outras pessoas. Então, desde a infância à maturidade, na convivência com os outros, nós vamos evoluindo. Gente, é claro que essa evolução está atrelada não só ao indivíduo, mas à própria sociedade, que muda de acordo com a necessidade, e os conhecimentos, que são apresentados em vários momentos para a gente. Então, aquilo que você julgava que não era importante, em um determinado momento da sua vida, ele passa a se tornar importante em outro processo. Tá? Comte julgava que as ciências naturais já se encontravam no estado positivo. Assim, ele ia ter como referência a física de Newton, tá? A ciência que havia desvendado a lei natural da gravidade. E por isso, ele vai classificar as ciências em 3 tipos. A física celeste, que vai estar atrelada à matemática e à astronomia. A física orgânica, que vai estar atrelada à química e à fisiologia. E a física social, que vai estar atrelada à sociologia. Não se esqueçam que Augusto Comte vai ser, entre aspas, o pai da sociologia. Tá? Para ele, a filosofia, por sua vez, ela vai ser definida como o estudo dos métodos científicos, ao qual ele julgava serem aplicáveis às investigações de qualquer assunto. Então, teoricamente, no pensamento dele, a filosofia é um método científico de reflexão, de investigação que nós podemos fazer
sobre os mais variados assuntos. Então, por exemplo, você dotado de um questionamento, de uma dúvida, você pode refletir sobre algo que te incomoda, tá? Nesse sentido, ele ressalta que a busca dessa identificação de uma lei social tinha como objetivo o quê? Prever para prover, entre outras palavras, antecipar os possíveis desdobramentos da condição atual de sociedade, tá? Intervir para direcioná-la ao estado positivo, realizando, gente, o que ele vai chamar de progresso racional científico. Essa dedicação dele vai ser tão grande para a ciência moderna que ele vai fundar a religião positivista, que cultua a humanidade e a ciência. No slide, vocês verificam um templo da igreja positivista no Brasil, onde nós podemos verificar, né, a inscrição contendo o lema do positivismo, que é o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Lema esse que está atrelado à bandeira do nosso país. O único conceito que não está aí dessa tríade é a questão do amor, né? Então, nós temos ordem e progresso. Nesse sentido, para que eu tenha progresso, eu tenho que ter ordem. Eu tenho que ter um método, eu tenho que ter um caminho, tá? Claro, assim como todo e qualquer pensamento, toda e qualquer perspectiva, ele vai sofrer críticas. Muito pelo fato dele ter classificado, tá, em nome desse ideal de progresso racional científico, as sociedades e os conhecimentos como inferiores e superiores, avançados e atrasados. Então ele vai sofrer uma crítica muito grande por criar essa diferenciação entre aquilo que é superior e aquilo que é inferior, aquilo que é desenvolvido e aquilo que não é desenvolvido. Até porque as pessoas que se encontram no lado negativo dessa classificação jamais vão aceitar isso. Claro que a partir de um outro processo, né, tendo uma visão mais otimista sobre as possibilidades do pensamento e do uso da razão humana, nós vamos ter George Hegel, que vai, de uma certa forma, afirmar que o real e o racional eram a mesma coisa. Entre outras palavras, diferentemente de Kant, ele vai dizer o seguinte: não existe diferença entre a realidade em si e o conhecimento desta. Tampouco distinguir o sujeito e o objeto do conhecimento. O que ele vai fazer nesse processo? Não tem separação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu vejo. Até porque, se nós pararmos para pensar um pouco, eu vejo aquilo que eu quero. Eu posso estar sendo apresentado a uma situação que vai em confronto com o que eu quero ver, mas eu só vou enxergar aquilo que teoricamente eu acredito. Então seria mais ou menos nesse sentido. Entre outras palavras, né, a gente pode dar um exemplo muito simples. Vamos supor que você tenha uma amizade e uma pessoa fala assim: olha, o seu amigo está ali, né, te traindo, falando mal de você para o outro. Se você não acreditar, você pode olhar aquilo, você pode ver. Você vai imaginar que a pessoa está levantando um falso testemunho só para, teoricamente, jogar você contra outra pessoa. Tá? Então, ele não vai entender a realidade como uma substância. Muito pelo contrário. Mas, e sim como um movimento racional. Entre outras palavras, o nosso pensamento é que vai dar essa percepção do que é a realidade. Por isso que cada um de nós temos uma visão diferente, não só sobre o mundo, mas principalmente sobre as pessoas, sobre os objetivos e as vontades que nós temos.
Neste sentido, ele vai definir a história como o progresso do espírito, entre outras palavras, né, a razão do indivíduo e da ideia de liberdade. Desde o momento que o ser humano perdeu a sua suposta liberdade, ele busca recuperá-la de todas as maneiras possíveis. Tá? Então ele vai dizer que a razão vai estar atrelada a essa ideia de liberdade. Fora isso, ele vai trazer também a concepção de dialética. O que é essa ideia de dialética? Seria, gente, essa conversa, essa troca de conhecimento que muitas vezes nós fazemos. Ele vai dividir essa dialética em 3 momentos. A tese, uma ideia que eu apresento. Então vamos colocar essa tese como uma ideia A. Aí vamos imaginar que eu estou falando com outra pessoa. A antítese, a pessoa não pensa da mesma maneira do que eu. Então é uma ideia contraditória minha. Só que nós não somos aquelas pessoas que brigam entre si para que cada um queira impor a sua verdade. Eu exponho a ideia A, essa pessoa expõe a ideia B, e a partir do momento que nós analisamos as duas ideias, nós criamos, a partir dessa junção, uma terceira ideia, né, que seria a junção disso, ou o entendimento das duas, nós vamos chamar de ideia C, mas para ele vai ser a síntese. Então eu tenho a tese, a antítese e a síntese. Muito parecido, né? Então eu pego 2 conteúdos e crio uma síntese. Eu faço uma junção e crio uma ideia só. Tá certo? Claro que a partir dali, ele vai procurar ordenar, depois de toda essa explanação de conhecimento, esse processo de contradição, de junção de ideias, ele vai ordenar os fatos históricos em uma cadeia de causas e efeitos, atribuindo algumas finalidades e até mesmo um sentido racional a esses acontecimentos, além de categoricamente afirmar a superioridade do futuro sobre o passado. Por que ele vai fazer isso? O objetivo dele é dizer o seguinte: o progresso do espírito, aqui que ele vai chamar de história, né, era alcançado pela totalidade, entre outras palavras, o absoluto. Tentando explicar isso, né, ele vai dizer o seguinte, que a história ela nada mais é do que um movimento dialético. Por quê? A partir do momento que a gente vai passando, a gente vai olhando para aquela história que ocorreu conosco, e nós vamos tendo definições diferenciadas. Então, um fato ruim que ocorreu com você hoje, talvez daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, a gente possa parar e falar assim, nossa, que bom que aquilo aconteceu, né? E eu não continuei fazendo aquelas coisas, ou com aquela pessoa, ou seguindo aquele caminho, porque olha onde eu estaria hoje. Tá? Talvez esse exemplo dê para exemplificar qual que é essa ideia dele. Mas, né, nesse progresso do espírito que ele fala, e no desenvolvimento dessa compreensão da realidade, ele vai propor da realidade que nós vamos chamar de autoconsciência, tá? Ele vai propor uma ideia chamada do saber absoluto. Quando eu me deixo, vamos dizer assim, levar por 3 aspectos. O primeiro é o espírito subjetivo, momento em que o espírito se reconhece como natureza, formando a consciência individual. Momento onde cada um de nós nos conhecemos como um elemento único e identificamos individualmente a nossa racionalidade. Temos a nossa própria consciência. O espírito objetivo, tá? Momento que esse espírito se reconhece como cultura, gerando instituições, a moral e o direito. Eu sou uma pessoa única. Isso não quer dizer que a cultura que eu sigo tem que ser a mesma cultura.
dos outros. Então, muito pelo contrário, eu tenho que criar uma forma de conduta, uma moral, leis, para que possam, de uma certa forma, desenvolver de maneira objetiva a sociedade como um todo. E o espírito absoluto, né? Momento em que, teoricamente, esse espírito vai se reconhecer como arte, e a gente pode dizer de várias maneiras, são manifestações do indivíduo através da música, da escrita, da representação, e de, entre outras características, da religiosidade, onde nós buscamos esse absoluto, essa questão de salvação, esse conforto para as mazelas da vida, e a filosofia, onde ele diz que o questionamento, a busca, né, a necessidade que nós temos de esclarecer os nossos questionamentos satisfaz o indivíduo. Então, a partir da junção desses três espíritos, né, o subjetivo, o objetivo e o absoluto, ele vai dizer que nós vamos alcançar essa racionalidade. É claro, gente, que de acordo com essa visão, nós estamos falando de uma visão de Hegel, tá, sobre o espírito e a história, ele vai acreditar que é possível elevar a filosofia simplesmente de uma mera condição de amor à sabedoria, que foi atribuída a ela desde os seus primórdios, a uma condição de verdadeiro saber absoluto sobre o sentido da história realizada. Até porque a partir do momento que eu compreendo e consigo explicar o mundo como ele é e não como deveria ser, tá? Eu consigo me situar no mundo. Então, o objetivo da filosofia, né, segundo Hegel, não é fazer previsões futuristas, é simplesmente limitar a analisar os fatos de forma racional, mas os fatos que já ocorreram. Tanto é que você não vê nenhum filósofo fazendo projeções, tentando adivinhar o futuro. Ele pode até dar indicativas do que pode acontecer, mas essa sua previsibilidade vai estar pautada na análise do que já aconteceu e dos fatos, ou melhor, causas e efeitos, né? Vamos dizer assim, que está ocorrendo naquele momento. Então, para ele, nós alcançaremos esse saber absoluto a partir do momento que todos nós conseguirmos chegar a este nível de racionalidade ou de análise da sociedade ou do espaço que nós estamos inseridos. Para complementar essas reflexões iniciais que nós fizemos, eu sugiro para vocês que no período de roteiro de estudos de filosofia, vocês façam para a nossa próxima aula, no LIP novo, os exercícios da página 6 e 7 e da página 9, que no nosso próximo encontro nós faremos a correção antes da próxima aula. Qualquer dúvida que você tiver, eu peço para você rever essa aula, que vai estar disponível no canal do colégio no YouTube, ou até mesmo mandar aí uma pergunta pelo Skype, que eu vou ter o prazer de te responder.